noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém? Como é bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, neste tempo de adoração, de louvor, de oração, onde através da nossa oração, como cantamos, podemos dizer: Senhor, mais de Ti, mais da Tua vida em nós, mais de Ti, Senhor. É assim que nós queremos caminhar nesse ano de 2016 e todo o tempo de vida que o Senhor nos conceder. Convido sua atenção para a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu quero ler os primeiros 4 versículos deste texto. Você poderá acompanhar aqui pela tela também ou pela sua Bíblia. Esse texto, no mínimo, todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez. É o texto da oração dominical, a chamada oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Era muito comum que os discípulos aprendessem a orar com os seus mestres. E aqui os discípulos procuram Jesus dizendo: Mestre, nos ensine a orar assim como João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus ensina esta oração tão preciosa, que tem resistido ao longo dos séculos, né? E a igreja do Senhor tem orado ao longo desse tempo todo. Diz a palavra assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Feche os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Vamos bendizer o nome dEle que é santo, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida até aqui e por tudo que Ele fará também daqui em diante. Agradeça ao Senhor por esses primeiros dias deste novo ano. Coloque diante de Deus as suas expectativas e sonhos e projetos para este ano que virá. Porque o Senhor que nos ensinou a orar é o mesmo Deus que ouve a nossa oração e que cuida de nós segundo a grandeza da sua misericórdia e da sua bondade. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui juntos em Tua casa, em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida, pelo Teu povo aqui presente. Ó Deus querido, obrigado pela Tua presença santa aqui entre nós. Age poderosamente, ó Deus, entre nós. Fala, Senhor, ao nosso coração. Inspira-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Leva-nos, ó Pai, a cantarmos ao Senhor um cântico novo. Ouve, ó Deus, a oração da Tua igreja. Ensina-nos, ó Deus, a orarmos. Ó Pai, trabalha a nossa vida nesta noite. E principalmente, ó Pai, receba a honra, a glória, o louvor que nós rendemos somente ao nome do Senhor. Porque só Tu és Deus, vivo, eterno, verdadeiro e digno de ser louvado e de ser adorado. Que a Tua bênção, ó Pai, repouse sobre o Teu povo aqui neste lugar. E que o Senhor trabalhe, ó Pai, as nossas vidas de acordo com o Teu querer. Abençoe aqueles que estão também nos assistindo em casa, em qualquer lugar desse país ou do mundo. Que a Tua graça e a Tua presença os visite também, aonde quer que estejam. E que, ó Deus, saiamos daqui edificados e transformados pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito. E obrigado também por aquilo que irás fazer. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar em pé e cantar juntos ao Senhor uma canção que expressa bem o que acontece na nossa vida enquanto oramos ao Senhor. Enquanto oramos ao Senhor, Ele vem e nos enche com o seu amor, para esquecermos um pouco a vida agitada, dura, cansativa, oprimida, que quem sabe passamos, mas na presença do Senhor tudo se refaz. Let's
Mais precisas de buscarmos o Senhor. E a Bíblia nos alerta: buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a orientação da palavra do Senhor. E com essa canção nós queremos convidar você para lembrar da intensidade, da necessidade de buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Eu te busco, Senhor, eu te busco, eu busco a tua presença. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, presente eu quero dar.
que sustenta os céus. É a mão poderosa do Senhor que sustenta a terra. É a mão poderosa do Senhor quem governa tudo e todos. E nós, tão frágeis como somos, quem é que governa a nossa vida? Quem é que cuida de nós? Onde está a nossa dependência? Sabe uma das boas maneiras de nós respondermos onde está a nossa dependência? É quando nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós nos desprendemos e falamos assim: a minha dependência não está no meu salário, a minha dependência está no Senhor dos Exércitos. E nós vamos fazer isso agora, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como hoje é o primeiro domingo, nós vamos fazer isso nesse ano de 2016, algumas observações são importantes. Por exemplo, todo membro da igreja tem um envelope de contribuição. E esses envelopes, como nós estamos reformando a porta central aqui da igreja, normalmente eles ficam lá. Mas esses envelopes hoje estão aqui no salão, à minha direita. Tem uns arquivos ali onde você pode, por ordem alfabética, encontrar o seu envelope de contribuição para o ano todo. Retire o seu, leve para casa. Dentro do envelope, nós temos um papelzinho ali, com uma instrução com relação à contribuição. Como se contribui, como preenche a fichinha, o que acontece com esse recurso depois que contribuímos. Uma instrução para todos aqueles que gostariam de participar. Agora, se você não é membro da igreja, não tem um envelope lá, não tem participado dessa grande bênção e gostaria de fazê-lo, basta você nos avisar: olha, eu gostaria de, em 2016, ter um compromisso de fidelidade, de entrega ao Senhor, de dízimos, de ofertas. Você é muito bem-vindo nessa participação também. Aí nós temos alguns envelopes brancos ali. Você pode pegar o envelope branco, escreve o seu nome, escreve um bilhetinho assim: olha, eu gostaria de ter um envelope de contribuição. Na semana seguinte já vamos deixar preparadinho para você e você vai encontrar por ordem alfabética lá na caixinha, tá bom? Então hoje, com muita alegria, é o primeiro domingo do ano da consagração dos dízimos e das ofertas. Enquanto cantamos essa canção declarando que o Senhor governa tudo, inclusive a nossa vida, nós teremos a oportunidade de vir consagrar ao Senhor com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui à minha direita está a taça de oração, onde você pode trazer os seus pedidos também. Basta destacar do boletim a fichinha de oração, preencher com o seu pedido de oração e trazer. Será uma alegria para nós orar por vocês, tá bom? Vamos cantar, vamos contribuir, vamos orar juntos.
Quando temos a Jesus, temos tudo. Se não temos a Jesus, não temos absolutamente nada. Nós vamos orar por esses pedidos de oração que estão aqui, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Dê a mão àquele que está ao seu lado. Vamos unir as nossas fileiras em oração, de gratidão, de consagração ao nosso Deus. Mas há também um motivo muito festivo e especial de gratidão ao Senhor, porque nós temos orado aqui nessas últimas semanas pela vida do nosso irmão Marcelo, que passou por um transplante de rim, e graças a Deus tudo correu bem, queridos. O Marcelo já está em casa, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Havia uma previsão que ele pudesse sair do hospital amanhã, mas ele saiu ontem. Bendito seja o nome do Senhor. O presbítero Martins e eu estivemos lá no Hospital do Rim, em São Paulo, essa semana. Estivemos com ele, vendo quanto ele está bem, como que a cirurgia trouxe um resultado abençoador, como que o rim já está funcionando. Então, que alegria para o povo de Deus. Em breve a gente vai ter o Marcelo aqui de volta, não é? Então, continue orando por esta família, mas agradecendo a Deus sobre todas as coisas, porque mais uma vez o Senhor operou das suas maravilhas aqui entre nós. São muitas as respostas de oração que Deus tem dado para esta igreja. Então a gente precisa agradecer e louvar o nome do Senhor, porque Ele é fiel e presente sempre nas nossas vidas e na vida do seu povo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, ó Pai, porque tudo que temos é o Senhor. E o Senhor é fiel, o Senhor é presente, o Senhor é suficiente nas nossas vidas. O Senhor governa o alto dos céus, mas o Senhor governa também a nossa vida, tão pequenos, tão frágeis que somos, mas ainda assim tão cuidados, tão tratados pelo Teu amor. Ó Pai, muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram recebidos nesta noite. Abençoe, ó Pai, para que o ano de 2016 seja um ano de fidelidade, ó Pai, entre o Teu povo, na consagração dos dízimos e ofertas. Abençoe, ó Pai querido, cada irmão e irmã que neste dia teve a oportunidade de contribuir. Que o Senhor derrame ricas e incontáveis bênçãos sobre a Tua igreja, dando a nós experiências maravilhosas de dependência do Senhor no que diz respeito à nossa contribuição. Ó Pai querido, queremos entregar diante de Ti todo este recurso para que ele seja empregado para a glória do Teu nome e para o avanço do Teu reino. Queremos também entregar diante de Ti os pedidos de oração que recebemos aqui nessa taça. Ó Pai, o Senhor conhece, ó Deus, por trás deles tantas histórias, tantas lutas, tantas dificuldades, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. Que o Senhor pode trazer a vitória, que o Senhor pode trazer o emprego esperado, que o Senhor pode trazer a saúde, restabelecendo a paz, que o Senhor pode trazer restauração dos vínculos rompidos, que o Senhor pode fazer novas todas as coisas num casamento, que o Senhor pode trazer um filho de volta para a fé. Enfim, Deus, o Senhor pode todas as coisas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é a Ti que nós confiamos todos esses pedidos, é a Ti que nós confiamos o Teu povo nesta noite. Ó Pai, nós queremos Te agradecer também, porque o Senhor tem ouvido a voz da nossa oração e tem nos atendido. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do Marcelo, da sua família, Deus. Obrigado porque o Senhor operou de maneira tão tremenda na vida dele nessa semana. Obrigado pela cirurgia que correu tudo bem. Obrigado, ó Pai, porque foi o Senhor quem colocou a mão nele. Obrigado porque ele está em casa se recuperando. Bendito seja o nome da Tua glória, Pai. Nós não temos palavras para Te agradecer, mas, ó Pai, pedimos que o Senhor continue presente,
abençoando em todo o processo de recuperação, para que cada dia mais, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado na vida dele a partir dessa experiência que ele viveu. Cuida, Senhor, do teu servo, da sua família, e dá-nos, ó Pai, muitas experiências de oração nesse ano de 2016. Nós oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se sentar, meus queridos. Muito bem, minha gente. Nós temos falado aqui nesse mês de janeiro sobre esse tema, previsões para 2016. Quais são as suas previsões? Quais são as suas expectativas? O que é que você tem trazido no seu coração para as suas experiências, os seus projetos, os seus planos para o ano de 2016? Aí nós convidamos você para participar daquilo que nós chamamos de a dinâmica ou desafio do post-it. Post-it é um papelzinho como esse que eu tenho aqui na minha mão e que é o símbolo, a imagem dessa série sobre as previsões. Aparece tanto aqui na tela como nesse fundo aqui do púlpito. Aparecem esses post-its aqui, onde você tem o desafio de completar a frase que está nesse painel aqui à minha esquerda e à minha direita. Em 2016 eu vou falar de Jesus para alguém, me aperfeiçoar na minha profissão, ler a Bíblia o ano todo, cuidar da minha saúde, trabalhar pela minha aposentadoria, casar, ter filhos, enfim. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, alguns irmãos já colocaram, antes do culto começar. Depois que o culto terminar, você tem a oportunidade de vir até aqui. Nós temos os post-its e as canetas. Você vai anotar e colar aqui no nosso painel. Esse painel, por exemplo, que vocês estão vendo aqui no fundo, ele é o painel de domingo passado, gente. Então as pessoas que preencheram domingo passado, já tem aqui. E sabem, eu estava dando uma olhada essa semana no que vocês escreveram, e que interessante, que experiência, né? Tantas coisas interessantes que nós vemos ali, em relação a estudos, a trabalho, a vida familiar, conjugal, vida espiritual, disciplina pessoal, não é? Quantas pessoas buscando em Deus tantas coisas para esse ano, para esse período de tempo chamado 2016, não é verdade? Então está aqui. Terminou hoje, gente. Durante a semana nós vamos colocar esses painéis aqui atrás também. E assim cada domingo até o último domingo, dia 31. No último domingo, dia 31, nós teremos um momento de oração, de intercessão, por todos os pedidos de oração, todos os projetos, os sonhos que estão colocados aqui na frente, aqui na parede, tá bom? Então o convite é para você participar, que no final do mês nós vamos orar por você e pela sua família sim. Combinado? Domingo passado nós falamos que a previsão, uma das previsões possíveis para este ano, é a previsão de abandonar o nosso lugar seguro. E aprendemos inclusive que nem sempre o lugar seguro é o melhor lugar. Ele pode ser até seguro, mas não necessariamente o melhor. Não o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Domingo que vem nós vamos falar um pouco sobre os nossos sonhos. Não basta ter sonhos e projetos. É preciso consagrá-los na presença do Senhor, diante do altar de Deus. Porque sonho fora do altar de Deus, ele vira utopia. Sonho fora do altar de Deus vira um plano sem fundamento. Mas todo sonho depositado aos pés da cruz de Cristo, ele pode se tornar uma realidade, se estiver de acordo com os propósitos e com a vontade do Senhor para a nossa vida. E hoje, especificamente, nós falaremos sobre a previsão de um ano para experiências novas de oração, para experiências profundas de oração, experiências intensas de oração. A oração é um meio de graça, a oração é um exercício espiritual que nos leva a um relacionamento intenso, profundo com o Senhor. A oração é um relacionamento tão profundo com Deus que aperfeiçoa, inclusive, os nossos relacionamentos interpessoais. É verdade. Justamente por isso que eu tenho alguma dificuldade quando as pessoas se apresentam como sendo os mártires da oração, mas não conseguem se relacionar com ninguém. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para conceber isso. A pessoa se considera quase um orador oficial do reino dos céus, mas não consegue se relacionar
com as pessoas. Ou então tem uma vida relacional extremamente farta, mas não consegue ter uma vida de oração frutífera, produtiva, abençoadora. As duas coisas são um pouquinho estranhas. Por quê? Porque à medida que nos relacionamos com Deus através da oração, nós também conseguimos nos relacionar com o nosso próximo com mais intensidade. Mas infelizmente precisamos reconhecer que a oração acaba ocupando um lugar secundário nas nossas vidas. A oração acaba sendo aquela última opção. Costumamos até dizer, quase que num jargão, afirmando, olha, eu já tentei todas as coisas, agora só me resta orar. Bom, a última coisa que falta fazer é orar. Eu já tentei de tudo. Agora que eu já tentei de tudo e nada dá certo, então eu vou orar. E na verdade deveria ser o contrário. A oração é que deve ser o start para qualquer coisa nas nossas vidas. E não saímos por aí realizando coisas e depois pedindo para Deus abençoar aquilo que a gente já fez. Não, mas é antes de tudo, colocando a nossa vida na presença do Senhor em oração e pedindo que Ele dirija os nossos passos daqui em diante também. A oração tem se tornado menos importante com o passar do tempo, principalmente porque talvez você deva lembrar de um episódio que aconteceu alguns anos atrás, que recebeu o nome de oração da propina. Vocês se lembram disso? Foi um momento de oração em que algumas pessoas revestidas de autoridade política no país fizeram ali fizeram uso de um dinheiro que não era deles, não é? E depois eles se reuniram para orar, para agradecer a Deus pelo dinheiro da propina que eles conseguiram. E aquilo ficou batizado como a oração da propina, envergonhando-nos a todos e afastando as pessoas ainda mais da oração. Não é? A oração muitas vezes acaba ocupando um segundo plano. E aí eu encontrei uma charge do pastor Jaziel Botelho, que exemplifica bem isso, né? O pastor está lá na sua sala pastoral, joelhos dobrados, orando pela igreja, orando pelo povo, orando pelo culto de domingo, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas. E aí aparece alguém lá na porta, bate lá na porta e diz assim, olha, pastor, dá licença um pouquinho, deixa eu aproveitar que o senhor não está fazendo nada. O senhor pode me atender agora? Deixa eu aproveitar que agora o senhor está sem fazer nada, o senhor está tranquilo. Parece que o senhor está aí olhando as borboletas. Então, é possível me atender, é possível conversar um pouquinho. E muitas vezes nós acabamos não valorizando o de mais importante que a oração tem para nós. Eu disse aqui de manhã que o benefício da oração é como um presente que nos foi dado e muitas vezes nós recusamos o presente. É como um maravilhoso presente, um grandioso presente, como uma chave que abre inúmeras portas da nossa vida. Mas ainda assim nós falamos assim, obrigado, eu não quero esse presente. Obrigado, eu prefiro caminhar como eu estou. Obrigado, eu darei o meu próprio jeito. Obrigado, eu tenho a minha maneira de resolver as coisas. Obrigado. Mas a oração é um meio de graça que está disponível a todos nós. Então eu convido você para mais uma vez voltar os seus olhos para o Evangelho de Lucas, agora no capítulo 22. Nós vamos ler esse texto em que Jesus tem uma experiência profunda e intensa de oração. Esse momento de Lucas 22 é o famoso Getsêmani. Jesus já está vivendo aqueles momentos difíceis, um pouquinho antes de ser preso, de ser negado, de ser traído, aqueles momentos que antecederam a sua prisão, todo o sofrimento até a cruz, a própria crucificação e a sua morte. E aqui no Getsêmani, Jesus tem uma experiência de oração com Deus, tão intensa que a palavra diz que em algum momento em que ele estava ali orando ao Senhor com tamanha intensidade, o suor do seu corpo se tornou como que gotas de sangue, que orvalharam aquele chão do Getsêmani onde Jesus estava. Um texto bastante interessante e que traz para a gente muitos apontamentos importantes se nós queremos um ano para novas experiências de oração com o Senhor. Aliás, se queremos um ano de novas experiências de oração, nós precisamos voltar os nossos olhos para as experiências de oração do Mestre, as experiências de oração de Jesus, as experiências de oração daquele que nos ensinou a orar, como vimos em Lucas 11 agora há pouco. Tá bom? Então a palavra de Deus nos diz assim. E saindo, foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos em oração e coloque a sua vida na presença do Pai. E peça ao Senhor que fale contigo nesta noite, assim como já tem falado pelas canções, pela palavra, pelas orações, pela vida dos irmãos, pela comunhão da igreja. Que o Senhor fale conosco nesta hora pelo Espírito Santo da palavra e nos leve a essas novas experiências de oração. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque falar com o Senhor, Deus, é algo que excede até mesmo a nossa compreensão. Porque o Senhor grande, Criador, soberano, supremo, dar ouvidos, ó Deus, a nós, pecadores, é algo que só pode ser mesmo fruto da Tua graça, da Tua bondade por nós. E por isso, Senhor, nós te agradecemos. E pedimos ao Senhor que fale conosco agora pelo Teu Espírito Santo, desafiando-nos, ó Deus, e levando-nos a uma vida cada dia mais intensa de oração diante do Senhor. De dependência total, de relacionamento pessoal com o Senhor por meio da oração. Ó Pai, perdoa-nos se a oração não tem tido o lugar que merece na nossa vida. Não tem recebido a importância que precisa receber. E, ó Deus, ajuda-nos para que neste ano tenhamos novas, intensas, profundas, transformadoras, renovadoras experiências de oração. Fala, Senhor, nós precisamos ouvir Tua voz. Leva-nos, ó Deus, aos pés da Tua cruz em oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Queridos, normalmente nesta época do ano, quando um ano termina, um novo ano começa, nós somos sempre surpreendidos por aqueles lançamentos fantásticos da indústria cinematográfica americana, não é mesmo? Sempre tem um grande lançamento para a gente assistir nessa época do ano. E desde o dia 3 de dezembro para cá, nós somos surpreendidos por um lançamento, talvez não, seguramente não dos mais famosos, talvez não tenha sido campeão de bilheteria como alguns outros foram, mas foi um filme muito interessante chamado Quarto de Guerra, e que tem como subtítulo A Oração é uma Arma Poderosa. Este filme foi lançado no dia 3 de dezembro aqui no Brasil, nos cinemas. E foi lançado nos Estados Unidos no mês de agosto do ano passado. Um filme bastante interessante, muito bem produzido, principalmente porque ele faz parte daquele mesmo grupo que lançou alguns outros filmes que se tornaram muito conhecidos, principalmente da Igreja do Brasil, como Desafiando Gigantes, Prova de Amor, Prova de Fogo, aliás, Deus Não Está Morto, Corajosos e outros filmes que eles lançaram. Vale a pena levar em consideração também que esses filmes, eles nasceram como fruto de um ministério de uma igreja local americana. É interessante pensarmos sobre isso, porque uma igreja desenvolveu um ministério para gravar filmes que tenham um conteúdo que possa alcançar pessoas, famílias, com a mensagem poderosa da cruz. E muito provavelmente essas pessoas jamais, no início desse projeto, poderiam imaginar que os seus filmes ganhariam boa parte do mundo e tantas pessoas assistiriam ao redor do mundo todo. Daqui dentre nós, dos que estão aqui agora à noite, quantos tiveram a oportunidade de assistir o Quarto de Guerra? Levante a mão. Joia. Poucos irmãos. Star Wars. Não, estou brincando. Pode abaixar a mão. Talvez porque realmente a oração não tem
aquele lugar que é uma prioridade que nós gostaríamos que tivesse. Não é verdade? Mas este filme, O Quarto de Guerra, é uma referência, inclusive, ao ensino de Jesus sobre a oração no Sermão do Monte, quando ele diz assim, olha, quando você for orar, não se preocupe em estar nas esquinas, nas praças, para que as pessoas vejam e chame a atenção das pessoas, nada disso. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e lá no teu quarto, em secreto, busca o Senhor, porque Ele que te vê em secreto, te recompensará. A ideia desse texto, aliada com a ideia do filme, traz para a gente justamente esse conceito de que o quarto é um lugar de guerra. Quarto é o nosso QG espiritual. Quarto é o nosso lugar de dobrar os joelhos na presença do Senhor em secreto e colocar diante dele as causas que possivelmente nós jamais teríamos coragem de colocar em público. Que jamais talvez nós tivéssemos coragem de levantar a nossa voz, ainda que seja com o nosso próprio cônjuge ou na companhia dos nossos próprios filhos. O quarto nos dá esta oportunidade. O quarto nos dá a oportunidade de trancarmos a porta e fazermos do quarto o nosso quarto de guerra, para que a partir do quarto tenhamos êxito e vitórias em muitas batalhas que nós temos enfrentado no dia a dia, inclusive aquelas que são familiares, como é o enredo do filme. Um casal que vivia uma intensa crise e descobriu justamente na oração um refúgio em Deus para a solução, para o bem-estar, para o sucesso, para o êxito do seu casamento. Então o quarto, de acordo com o Sermão do Monte, é um lugar onde nós podemos buscar ao Senhor em secreto, reconhecendo que Deus está ali, que Ele ouve a voz da nossa oração, e que Ele nos atende também segundo a grandeza da sua misericórdia e da sua bondade. A oração é um exercício espiritual extremamente importante, necessário e indispensável nas nossas vidas. Algumas pessoas muitas vezes me perguntam por que é que nós devemos orar, principalmente considerando o fato de que Deus conhece todas as coisas. Pastor, se Deus sabe de tudo, por que é que nós vamos orar? Eu diria que nós temos várias razões pelas quais nós devemos orar, mesmo Deus sendo sabedor de todas as coisas. Primeiro, eu diria para vocês que nós devemos orar porque Jesus orou. E se Jesus, sendo o próprio Deus, orou, nós não temos nenhum argumento pelo qual nós deveríamos deixar de orar. Segundo, eu diria para vocês que nós deveríamos orar também porque Jesus nos incentivou a orar. E se Ele nos incentivou a orar, então significa que isso é importante. Terceiro, eu diria para vocês que nós devemos orar, porque Jesus não apenas nos incentivou a oração, mas Ele também nos ensinou a orar. Não há nenhuma pessoa aqui nessa noite que, tendo ouvido o que eu acabei de ler em Lucas capítulo 11, que possa dizer assim, pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Se tem alguém aqui entre nós que ainda se sente como alguém que não sabe orar, eu posso ler Lucas 11 de novo para você, do versículo 1 ao versículo 4. Pode ser que você não tenha facilidade, não goste de orar em público. Algumas pessoas têm dificuldade disso, não é verdade? Não gostam de se expor, são um pouco mais tímidas. Se eu pedir talvez para alguém se levantar aqui no meio agora e começar a fazer uma oração, nem todo mundo vai ter essa mesma facilidade. Não só num grupo um pouco maior como esse, mas até mesmo nos pequenos grupos nas casas. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu participo, eu estou junto, eu quero aprender, eu quero crescer, mas por favor, não me peça para orar assim no meio de outras pessoas, que eu não gosto. Mas isso não significa que você não saiba orar. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a orar, então nós devemos orar. A oração nos coloca em contato com Deus, que é o Criador de todo o universo, que é o Rei de todas as coisas, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, independente da maneira como nós nos encontramos. Eu desafio qualquer um de vocês aqui a conseguirem nesse mesmo momento falar com uma autoridade. Pensem aí na autoridade mais importante que você conhece. Eu desafio vocês a nesse momento, se nós parássemos aqui o culto, de você tentasse marcar nesse momento um horário para conversar com alguém. Eu desafio você a ser recebido por uma autoridade nesse momento, do jeito que você está, querendo levar o assunto que você quiser, estando vestido com a roupa que você estiver. Qual a autoridade que neste momento estaria absolutamente pronta para te receber e te ouvir? No entanto, quando o assunto é oração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra, Ele está sempre pronto para nos ouvir. Não importa quando nós o procurarmos,
não importa onde estivermos, não importa o conteúdo do que vamos apresentar a Ele, não importa a roupa que nós estamos usando. O que importa é buscarmos ao Senhor de todo o coração, porque a palavra do Senhor diz que quando buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele permite ser encontrado. Diz ainda que os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir a oração do seu povo, e nem tampouco os seus braços encolhidos para que não possa abençoar e salvar aqueles que o buscam. Então, se nós temos esse privilégio tão grandioso da oração, por que não fazermos uso desse benefício? E aí entra Lucas capítulo 22, o Getsêmani, como uma situação muito interessante, porque Jesus busca a Deus naquele momento de intensidade, como muitos de nós fazemos. Quando a água começa a bater mais ou menos no pescoço, nós nos refugiamos na oração. Quando o aperto começa a se tornar insuportável, nós corremos para a oração. Quando praticamente já estamos suando sangue, corremos para a oração. Nos momentos mais intensos da nossa vida, nós corremos para a oração e clamamos: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, faz qualquer coisa por mim. No entanto, vale a pena considerar que Jesus não buscou a presença do Pai em oração apenas nesse momento de agonia do Getsêmani. Se você ler os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, você encontrará Jesus se retirando para oração e jejum, por exemplo, antes do momento em que foi tentado por Satanás. Queridos, quantas vezes nós estamos expostos a tentações e nem sequer nós nos resguardamos em oração. E nem sequer nós nos preparamos em oração, em jejum, em busca do Senhor para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Não nos surpreendamos se porventura formos derrotados. Porque estaremos muito mais expostos. Antes de Jesus escolher os 12 discípulos que caminhariam com Ele todo o seu ministério, o que foi que Jesus fez? Orou, se refugiou em oração. Antes de iniciar propriamente o seu ministério na Galileia, o que foi que Jesus fez? Se retirou novamente em oração. Todos os momentos estratégicos, cruciais da vida de Jesus, nós encontramos Jesus se retirando para a oração. Aliás, nós não encontramos Jesus em nenhuma reunião de oração. Não encontramos nenhum momento em que Jesus convida os discípulos para uma reunião de oração em alguma sinagoga. Não encontramos nenhum momento que a Bíblia fala assim: Jesus estava participando da reunião de oração da quarta-feira às 3h na casa da irmã Maria, irmã de Lázaro. Não tem nenhum registro na Bíblia assim. Mas Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade, de comunhão com o Pai. Daqui a pouco eu quero explicar isso para você um pouquinho melhor. Mas quero mostrar para você que neste momento Jesus se refugiou da oração. E nesse refúgio que Jesus encontra na presença do Pai, é que nós podemos extrair algumas verdades, alguns benefícios muito grandes para as nossas novas experiências de orações desse ano. Lembrando sempre, queridos, que a nossa vida de oração nunca pode depender necessariamente das pessoas que estão à nossa volta. Jesus chegou com os discípulos naquele lugar, deixou-os orando num determinado lugar e se retirou. Quando Jesus voltou para o lugar onde havia deixado os discípulos, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E a Bíblia diz que isso aconteceu 2 vezes. Jesus os despertou, chamou a oração novamente, se retirou para orar, e quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo de novo. E a Bíblia fala que eles estavam cansados, desanimados, seguramente eles tinham desistido de tudo, não aguentavam mais aquela noite intensa. Jesus os encontra dormindo, mas nem por isso aquilo se tornou uma fonte de desânimo ou de abatimento para Jesus na sua vida de oração. Por isso, meu irmão, se a sua esposa não ora, ora você e pede para que Deus desperte no coração dela o desejo de orar. Se o seu maridão não ora, ora você e clama ao Senhor que coloque no coração dele um desejo de orar mais. Se os seus filhos não são gente de oração, ora vocês pais e clama ao Senhor que quebrante o coração deles para isso também. Se os seus pais não são dados à oração, clame ao Senhor que mova o coração deles. Agora, não é porque as pessoas que estão à nossa volta permanecem dormindo, é que a gente vai deixar de orar também, concordam comigo? Não é porque as pessoas que estão à nossa volta, porventura, por alguma razão, estão alienadas com relação àquilo que está acontecendo, aos movimentos que Deus está fazendo ao nosso redor, é que nós vamos nos entregar também. Se ainda assim nós temos visto ao nosso redor pessoas que dormem enquanto nós oramos, poxa, eu tenho
orado insistentemente, por exemplo, pela minha família, e parece que o meu marido, a minha esposa, nem sequer acordou pelo fato que nós precisamos de oração em casa, continue orando você. Continue clamando, continue buscando a presença do Senhor, porque Ele está ouvindo e seguramente Ele nos ajudará, e seguramente Ele nos sustentará com a sua mão poderosa. Então, para novas experiências de orações, no ano de 2016, eu diria para vocês que nós precisamos aprender 3 coisas essenciais sobre a vida de oração, principalmente de Jesus. Primeiro, eu diria para vocês que a oração é cultivada no dia a dia, essa ideia de cultivo diário. A oração é cultivada no hábito e não no programa. Repito, Jesus não foi dirigente de nenhuma reunião de oração. Jesus não foi convidado para nenhuma reunião de oração. Nós encontramos esse formato, da igreja se reunindo para orar junto na igreja primitiva. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos com medo, todo mundo se reuniu na mesma casa, vamos orar, vamos comer o pão, vamos adorar juntos, vamos estudar a palavra. E eu não estou dizendo que o encontro é errado, eu só estou dizendo que o cultivo da oração nasce no dia a dia, nasce no hábito, nasce da prática da oração, e não na dependência do que a igreja promove em termos de oração. Porque senão nós corremos o risco de pegar o boletim, olhar para ele e dizer assim, puxa vida, essa igreja não tem reunião de oração, só tem 1 ou 2 reuniões de oração, é uma igreja que ora muito pouco. Meu querido, se você depende dos programas que a igreja faz para a oração, a coisa está feia. Nós precisamos de um hábito de oração. Nós precisamos de um cultivo de oração. Nós precisamos do dia a dia da oração. Essas palavras destacadas aqui no texto têm exatamente esse sentido no Evangelho de Lucas. O saindo dá justamente a ideia em Lucas de um retiro de Jesus. Não é simplesmente uma mudança geográfica. É um momento estratégico em que Jesus retira para orar. O texto diz que Jesus fazia isso como de costume. O texto fala que Jesus tinha um lugar escolhido para a oração. São evidências do texto que mostram que a oração era um hábito de Jesus e não um programa. Então participe dos programas que a igreja oferece de oração, mas não abra mão do cultivo diário, de falar com o Senhor, de ouvir a voz de Deus enquanto ora, de ser trabalhado pelo Espírito Santo, de sentir esse encher do amor de Deus, como nós cantamos agora há pouco, enquanto estamos orando e falando com Ele. É por aí o caminho. Por isso que o profeta Daniel, que era um homem de oração, um homem de fé, um homem de fidelidade a Deus, um homem que soube dizer não para o rei quando foi necessário. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel abria lá as sacadas do seu quarto e ele voltava-se para o lado de Jerusalém e orava pela cidade. E diz que ele fazia isso 3 vezes ao dia. Ele fazia isso de manhã, ele fazia isso na hora do almoço, ele fazia isso no final do dia. E no final do versículo 10 tem a mesma expressão utilizada aqui no versículo 39, dizendo que Daniel fazia isso como de costume. Era um hábito, era algo que ele tinha tão presente, tão encharcado na vida dele, que ele não podia deixar de fazer. E aí, gente, vem aqueles desafios, Eu falava que hoje de manhã sobre os cadernos de oração. Terminou o culto, meu irmão me procurou e falou, pastor, eu queria compartilhar que de um tempo para cá eu tenho um caderno de oração. Porque as pessoas pedem para eu orar por elas, mas muitas vezes eu esqueço. E se eu assumo o compromisso de orar por alguém, eu preciso honrar o compromisso que eu assumi. Se eu falei que eu vou orar por alguém, eu preciso orar mesmo. Então agora com esse caderno, o meu objetivo é anotar tudo no caderno para que eu não esqueça. Ela disse isso porque eu compartilhei aqui o testemunho de 2 irmãs que marcaram muito a minha vida ao longo desses últimos anos. Uma delas já faleceu. Dona Esther. Quando eu a conheci, quando eu convivi com ela, já tinha mais dos seus 90, talvez uns 95 anos. Ela era ovelha da igreja onde o meu cunhado é pastor há 30 anos, lá no interior do Paraná. E a Dona Esther era uma mulher de extrema fé, de extrema dedicação a Deus, de extremo temor ao Senhor. E normalmente eu visitava minha irmã 1 vez por ano. Já estava no seminário, inclusive nesta época, e todas as vezes que eu chegava na cidade, Dona Esther me procurava onde eu estivesse, ela não podia se levantar, então ela me chamava, e eu ia até a Dona Esther, ela dizia assim, olha, eu estou chamando você aqui só para lembrar você que o seu nome está no meu caderno de oração, e pela sua vida eu oro todos os dias. Eu chamei você aqui para você ver
o seu nome no meu caderno. E eu dizia, eu quero ver, dona Esther. E ela me mostrava, e ela dizia, eu estou orando pela sua família, eu estou orando por você no seminário, eu estou orando pelo ministério que Deus está levantando na sua vida, eu estou orando por você. Terminavam as férias, eu ia embora. No outro ano, quando eu voltava, dona Esther mais uma vez me abordava, sentadinha de novo lá no cantinho dela. Até que um momento, ela não pôde mais ir à igreja, mas ela ligou na casa da minha irmã para dizer, o seu nome continua no meu caderno de oração. Porque são pessoas que desenvolveram e cultivaram com tanto prazer a oração, que tem aquela alegria de abrir um caderno e colocar ali todos os seus pedidos. E de manhã eu dizia, olha, abra um caderno de oração para 2016. E na frente do caderno coloque os seus pedidos. Comece a anotar seus pedidos de oração. Comece a escrever pequenas histórias, pequenas narrativas desses pedidos. Um papelzinho como esse aqui é muito pequeno para alguns pedidos que nós temos. Tem muita história que a gente precisa escrever e colocar no papel diante do Senhor. Aí você pega e vira o seu caderno do lado de trás, de ponta cabeça, e começa a escrever as bênçãos. Começa a escrever as respostas de oração. Começa a escrever o que Deus tem feito na sua vida. Faz esse exercício em 2016. Sabe o que vai acontecer? No mínimo, vai chegar um momento em que os pedidos de oração vão se encontrar com as respostas de oração. E você vai poder glorificar a Deus de maneira visível, concreta, por aquilo que Ele tem feito na sua vida e na sua família. Não permita que a sua vida de oração seja fundamentada nos encontros, nos programas. Tenha uma vida diária de oração. Você não tem motivos para orar? Pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo trabalho, pela igreja. Ora por mim, ora por irmão que está do teu lado. Olha, gente, tem assunto pra caramba para conversar com Deus. Certa vez, numa igreja, uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu estou impressionado com a sua criatividade. E eu pensei, criatividade com o quê? E disse a ela, irmã, com a criatividade? Ela falou, porque o senhor ora no começo do culto, o senhor ora no meio do culto, o senhor ora na hora da mensagem, o senhor ora no final do culto, e nunca o senhor ora a mesma oração. Eu falei, é óbvio. Impressionada. Quanto assunto que o senhor tem com Deus? O senhor é muito criativo. Como assim? A outra irmã ainda está viva, Dona Loide, viúva do reverendo Samuel José de Paula. Um pastor, foi o pastor da minha vida. Ele já descansou no Senhor, mas ela tem o seu caderno também de oração. E de tempos em tempos ela faz questão de ligar, ela descobre onde a gente está. Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente muda e nem avisa que mudou. Mas ela acha, gente. Ela liga na casa da minha mãe conta tudo. E aí ela liga para a gente onde a gente está e diz, olha meus filhos, eu estou ligando só para dizer que o nome de vocês continua no meu caderno de oração. Por vocês eu oro 7 da manhã. E quantas vezes, passando por alguns apuros, saúde das crianças, de imediato a gente pegou o telefone e ligou para Dona Loide. Dona Loide, nos ajude em oração. E sabíamos que tínhamos o respaldo de lá, porque ela de fato orava, ela buscava o Senhor. Quantas e quantas experiências boas de oração, gente. Talvez você esteja pensando assim, não vejo a hora de me aposentar para orar. Que aí eu vou ter tempo, né? Poxa vida, vai ser tão bom. Quando eu me aposentar, aí eu vou passar o dia inteiro orando. Será? Será? Aí a gente está se preparando para celebrar o ano novo e vai para uma sala fúnebre lá com a velhinha. E aí a gente fica esperando aposentar. E sempre postergando coisas que a gente já deveria ter feito há muito tempo. E que depois não dá tempo mais. Agora, fica um desafio aqui para quem tem um ritmo de vida menos intenso, que eu sei que tem muita gente aqui que trabalha pra caramba, corre o dia inteiro, estuda à noite, sai de casa de madrugada, volta à tarde da noite. Eu conheço, eu sei disso. Mas eu sei também que tem vários irmãos aqui que já fizeram isso, que hoje estão noutra fase da vida, e não significa que não estão fazendo nada. Fica um desafio para que esse ano de 2016 seja um ano de experiências intensas de oração, para todos nós. Para quem está sobrecarregado de coisas, para quem está com a agenda um pouco mais tranquila, mas de buscar a Deus sobre todas as coisas. Porque é no cultivo diário da oração que a gente aprende mais o Senhor. Segundo, eu diria para vocês que nós aprendemos no Getsemane, que a oração deve ser para a gente
uma grande fonte, uma fonte inesgotável de poder espiritual. Jamais nós podemos conceber que a oração para a gente seja um mantra religioso. A oração é fonte de poder espiritual. Enquanto oramos, nós estamos lidando com o sobrenatural, com o transcendente. Enquanto estamos orando, Deus está trabalhando na nossa vida. Isso é poder de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos em condições de nos colocarmos em pé de manhã, tão somente por causa das orações. Estive lá com a Verinha essa semana e falei, a igreja está orando por você. E ela disse, só pode ser então a oração, pastor. Porque eu não tenho vontade de levantar de manhã, mas o Senhor tem me colocado de pé. Estive com o Marcelo no hospital e falei, meu irmão, a igreja está orando por você. E ele disse, só pode ser oração, pastor, porque eu estou me sentindo tão bem. Quantas vezes você também trouxe esse testemunho nos seus lábios? Que só pode ser a oração. Por quê? Porque ela é fonte inesgotável de poder. Quantas vezes em situações difíceis na nossa vida nós sentimos a presença de Deus e o povo de Deus orando e intercedendo por nós. Eu lembro que num dos momentos mais duros do luto, eu estava deitado na minha cama, ainda me recuperando do acidente, com dores, e num momento de muito sofrimento emocional. E durante aquela noite o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida. E eu sentia como que as orações da igreja de Deus, ultrapassando a barreira do telhado e caindo sobre o meu peito, e caindo sobre minhas dores. Quantas e quantas vezes nós estamos de pé por conta da oração, porque a oração é fonte de poder espiritual. Por isso, a gente precisa se livrar desse estigma do mantra religioso. O mantra é uma expressão utilizada em algumas religiões de uma repetição que normalmente você faz numa oração, não é? E fica repetindo aquilo, como se aquilo não tivesse nenhum mais significado para você. Como se aquilo não tivesse nenhuma importância. Como se as palavras que estivessem saindo, não estivessem saindo do seu coração, já estivessem gravadas e programadas aqui, e simplesmente são reproduzidas como um gravador, como um papagaio, como qualquer coisa que reproduz um som. Falamos ao final das nossas orações, em nome de Jesus, amém, com a mesma intensidade que falaríamos câmbio e desligo. A oração é fonte de poder, porque Jesus está dizendo que a única maneira de enfrentarmos as tentações e vencermos as tentações é por meio da oração, gente. Por 2 vezes, no versículo 40 e no versículo 46, ele diz, gente, vamos orar para vocês não caírem em tentação. Gente, vamos levantar, vamos acordar e vamos orar. A tentação está aí, vocês não vão conseguir vencer, resistir se não estiverem firmados em oração. E se vocês são discípulos de Jesus como são, eu tenho certeza que dia após dia existem algumas tentações com as quais você tem lidado. Tentações, quem sabe, para você pôr a mão naquilo que não é teu. Tentação, quem sabe, para levar você a acreditar que uma experiência fora do seu casamento é melhor do que o seu casamento. Tentação para você jogar para o alto os valores do reino e abraçar os valores do consumismo. Tentações que talvez tenham levado você a negociar a verdade em benefício da mentira. Quando estamos expostos às tentações, só existe uma maneira de vencê-las: em oração. Se você tem sido tentado em alguma área da sua vida, meu irmão, minha irmã, só tem uma solução, só tem um caminho para você lidar com isso: é através da oração. O próprio Jesus enfrentou a tentação dessa forma. Por fim, eu diria para vocês que o Getsemane também nos ensina que a oração é o exercício de submissão à vontade de Deus e não a exigência daquilo que nós queremos. Eu diria que Jesus nos ensina no Getsemane que a oração é a submissão à vontade de Deus e não a realização das nossas próprias vontades. Infelizmente, muitas pessoas limitam a experiência da oração a pedir para o Senhor aquilo que nós queremos. Muitas vezes nem aquilo que nós necessitamos, aquilo que queremos. Eu não quero mais esse carro, eu não quero mais essa casa, eu não quero mais esse tênis, eu não quero mais essa condição, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Então eu vou começar a orar. Para que Deus faça aquilo que eu quero.
Porque alguém uma vez me disse que Deus é pai, e o pai faz de tudo para dar o melhor para os seus filhos. E alguém também já me disse certa vez que foi Deus que nos criou. E se Ele nos criou, Ele tem a obrigação de fazer aquilo que a gente quer para a gente viver em bem-estar. Duas grandes mentiras que possivelmente contaram para você. Que por si só são pecados, mas como consequência nos levam a pecar, quando nós pensamos assim. Tudo que Deus faz por nós, gente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, suprindo muito mais do que as nossas necessidades. E se você quer ter uma noção real disso, chegue em casa hoje à noite e abra o seu armário. Tem muito mais camisa lá do que você precisa. Abra a sua despensa. Tem muito mais alimento lá do que você precisa. Mulheres, abram as suas sapateiras. Pode fechar. Teve irmã até que já pensou com dor. Falou, o pastor vai mandar eu doar esse negócio. Deus tem dado muito mais do que a gente precisa. Isso é uma bênção, gente. Então vamos aprender que a oração é um exercício de submissão à vontade de Deus. Porque Jesus chegou na presença do Pai e falou assim, Pai, é o seguinte. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade. Se faça a tua vontade. Agora, quero dizer uma coisa para você, viu? Precisa ser crente. Cabra macho para fazer essa oração. Precisa ter coragem. Você está pronto para orar ao Senhor e dizer assim, Deus, a minha vontade é que o Senhor me cure. Mas que seja feita a tua vontade. Está preparado? Porque é em todos os momentos que o nome de Deus é glorificado na cura. Não existem situações em que o nome de Deus é glorificado na perda? Como uma expressão da vontade dele? Então eu deixo esse desafio para você nas novas experiências de orações para esse ano. Você está a fim de dizer para o Senhor? Porque se você disser, Ele vai ouvir. Como diz o pastor Jeremias Pereira, vai que ele está passando justamente naquele momento e ouve. Ele vai ouvir. E tendo ouvido, você dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Ele vai dizer. E aí a gente só tem uma opção. Seguir a vontade dele. Que a gente diz assim, é boa, perfeita e agradável. Mas mexe com o nosso orgulho próprio quando sai da nossa zona de conforto, quando sai do nosso lugar seguro. Quando as coisas não acontecem do jeito como nós gostaríamos que acontecessem. A oração é um exercício diário de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez esse pudesse ser o nosso único exercício de oração, por exemplo, nas nossas manhãs. Senhor, acordei. Mais um dia o Senhor me deu vida. Eu quero fazer um único pedido ao Senhor. Que nesse dia seja feita a tua vontade e não a minha. Eu acho que muitas coisas do nosso dia seriam diferentes do que tem sido. Há um autor chamado Eugene Peterson, que num dos seus livros ele ilustra a vida de oração com uma flor. E ele começa falando da flor que está plantada num vaso. E ele disse que aquela flor plantada no vaso é muito bonita. Tem perfume, tem cor, tem vida.
Só que tem um grande detalhe. O vaso é o limitador da intensidade e da profundidade da planta. Correto? O vaso é o limitador da raiz. Ela não vai se aprofundar mais para lugar algum. Pode ter vida, pode ter perfume, pode ter beleza, mas não tem profundidade de raiz. Aí ele diz assim, ao contrário das flores que são plantadas num jardim, na terra, no chão, quando as raízes se expandem sem limitadores, elas têm perfume, têm beleza e têm vida, mas têm profundidade de raiz. Ele diz assim que a vida de oração, quando limitada aos programas, ela pode ser comparada à flor que é plantada num vaso. Mas uma experiência diária de oração é como aquela planta, aquela flor plantada no jardim, no chão, na terra. Porque significa, no mínimo, que as suas raízes aprofundaram. E a vida de oração é uma vida de profundidade e intensidade, e não superficialidade. E não com limitadores. A vida de oração não tem limitadores. Por isso, queridos, é que se nós tivéssemos a oportunidade agora de compartilharmos aqui pedidos e respostas de oração, nós passaríamos aqui o restante da semana, talvez da nossa vida, fazendo isso. Eu me lembro pontualmente de 2 momentos no meu ministério, em igrejas diferentes onde fui pastor, onde nós estávamos orando por 2 crianças. Uma menina, que naquela época tinha uns 8 anos, hoje é uma moça. E um menino que na mesma idade do Vitor, naquela época tinha 3 ou 4 aninhos. E os pais me procuraram com o mesmo desespero no olhar, com a mesma intensidade de lágrimas derramadas, para dizer, pastor, o meu filho, a minha filha, em momentos diferentes, o meu filho está com leucemia. Começou a passar mal, fomos ao médico, chegamos lá, fez um exame e descobriu que ele está com leucemia. Gente, que baque. Que tristeza. Que impacto. Quantas idas ao Boldrini, em Campinas. E a igreja orando ao Senhor. Nas 2 igrejas. Eu me lembro de vigília de oração de sexta-feira à noite por aquelas causas. Eu me lembro de domingo, todos os domingos, por anos. Nós, num determinado momento do culto, dobrávamos os nossos joelhos em oração. E enquanto orávamos, ouvíamos os soluços da igreja, orando, clamando e chorando diante de Deus pela cura dessas crianças. E pela bondade e misericórdia do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado na vida dos 2 por meio da cura. A menina foi curada, passaram alguns anos, depois o menino, quando ele completou praticamente 4 ou 5 anos, ele recebeu alta também do Boldrini e foi curado. São experiências de orações que marcam a gente profundamente. Só que aí eu entro pelas portas do Calvário, domingo após domingo, e me encontro com a Bárbara. Que é fruto do dobrar dos joelhos da oração do povo. Eu entro por essas portas e me deparo com a Adriana, que vi praticamente sem vida num leito de UTI. Está aqui com a gente. Aí eu me deparo com a história do Marcelo e sua mãe, que foram no hospital e voltam de lá abençoados com o transplante. Aí eu recebo um recado essa semana da Valéria, filha do seu Silvestre, dizendo, olha, o pastor estava preocupado, mas a minha biópsia não deu nada. Porque a igreja tem orado, tem clamado.
Eu entro por essas portas e me deparo com o Amaral. Eu nunca tinha visto o Amaral sem a bengala. Já tinha visto ele sem a lige em algumas ocasiões, mas sem a bengala não. Desde que eu cheguei aqui, esse homem com aquela bengala. Quantas cirurgias, quantos momentos, a igreja orando, clamando, suplicando ao Senhor. E hoje ele anda aí pela igreja sem bengala, às vezes até rapidinho. Falou, Amaral, tá com tudo, hein? Porque Deus tem atuado, Deus tem agido, o poder dele tem se feito presente aqui entre nós. Oramos ao Senhor e Ele nos atende. Vai o Tiago para Bauru, vai a igreja orar pelo Tiago, voltam com boas notícias. Não tem uma causa de oração aqui que nós não temos colocado diante do Senhor, que Deus não tem revelado o seu cuidado e amor. Então, ainda que nós não conhecêssemos o fato de que Jesus nos ensinou a orar, nos incentivou a orar, mandou a gente orar, se fosse só pelas experiências diárias que a gente tem tido aqui com oração, nós já teríamos razões suficientes para dobrarmos os nossos joelhos todo dia e colocarmos a nossa vida diante do Senhor, crendo que para Ele nada é impossível, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Só por aí. Agora, para tornar tudo isso muito prático, e para que o ano 2016 seja definitivamente um ano de experiências de oração, foi que você recebeu esse folhetinho aqui quando você chegou. Está aí com você? Nós vamos usar ele agora. Alguém não recebeu? Levanta a mão. Quem não recebeu? Tem alguns irmãos que não receberam. O pessoal da recepção pode me ajudar? Fica com a sua mão levantada aí que você vai receber. Fica igual Moisés aí com a mão para o alto. Uma hora vai chegar em você aí. Tá? Senhor, escuta a minha voz. É o desafio. Para tornar esse assunto prático, nós estamos aqui convidando você, queremos convidar você para uma semana de oração. E talvez você não saiba, mas você já começou a participar. Você veio aqui hoje, ela já começou. A nossa semana de oração acabou de começar, quando o culto começou. E eu quero convidar você a vir durante toda essa semana. Tem dias que a reunião vai ser às 20 horas, em outros às 7 da manhã. Está tudo explicadinho aqui para você não se perder. Por exemplo, amanhã a gente vai se encontrar aqui às 8 horas. Porque amanhã é dia de orar por Sorocaba. Amanhã é dia de orar pela Vila Jardine. Amanhã é dia de orar pelo bairro que você mora. Amanhã é dia de orar pelo Brasil. Amanhã é dia de orar pelo prefeito, pela presidente, pelo governador, pelo ano eleitoral que nós teremos. Amanhã é dia de orarmos pela violência urbana. Amanhã nós vamos orar por desempregados. Conhece alguém? Está passando por uma situação assim? Tem um pedido de oração no seu bairro? Traz amanhã que nós vamos orar juntos. Pastor, lá no meu bairro, um jovem foi assassinado. Traz, nós vamos orar pela família desse jovem. Pastor, lá na minha região tem um hospital lá que não consegue dar conta dos doentes. Traz, nós vamos orar por essa causa. Compra um jornal da cidade. Traz os pedidos de oração da cidade. Quais são os pedidos de oração de Sorocaba? O que precisa acontecer na nossa cidade aqui para ter uma revolução através da oração? Traz amanhã 8 horas da noite que nós vamos colocar no altar do Senhor. Na terça você vem às 7 da manhã. Até porque a gente já tem um grupo fixo às 7 da manhã. A gente só vai encorpar ele. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem um bônus para quem vem na reunião da manhã. Que é o café da manhã. Você vem à noite não vai ter nada. Vai ter água. Mas quem vem de manhã tem café da manhã. Por quê? Qual que é a ideia? Você vem às 7 para a reunião de oração. A reunião vai no máximo até às 8. Tem um pão e um café para você tomar café aqui na igreja. Daqui você vai para o seu trabalho. Tá bom? Eu não vou na reunião porque não dá tempo de eu tomar café e ir para o trabalho. Vem, ora, toma café, vai para o trabalho tranquilo. Porque terça de manhã, gente, nós vamos orar pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar pela Igreja Evangélica do Brasil. Vamos orar pela Igreja do Calvário, pelo nosso presbitério, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos seminaristas. Vamos orar pela liderança, pelos ministérios da igreja. Vamos orar.
Na quarta-feira você vem à noite. Quarta-feira é imperdível também. Porque quarta à noite nós vamos orar pelos casais, pelas famílias, relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos. Você que é casado, vem. Meu cônjuge não pôde vir, vem você. Eu sou viúvo, eu não casei ainda. Você não tem motivo familiar para orar? Vem. Não é para casais, é por famílias. Nós vamos orar por motivos familiares. Pastor, eu sou solteiro, solteira, quero casar com a pessoa que Deus tem preparado para mim. Vem para cá e traz pedido de oração que nós vamos orar por isso também. Deus te direcionar nessa área da sua vida. Família. Quinta-feira você vem às 7 da manhã. Porque na quinta às 7 da manhã nós vamos orar por enfermos. Pessoas que estão fazendo tratamento de saúde, cirurgias, aguardando o resultado de exame, esperando a providência de Deus na saúde. É quinta de manhã. Na sexta você vem à noite, porque sexta é dia de orar por missões. Nós vamos orar por missões nacionais, por missões estrangeiras, por missões em Sorocaba. Vamos orar pelos refugiados sírios. Vamos orar pelo pastor Marcos Mas. Vamos orar pelo pastor Wilson. Vamos orar pelas causas dos missionários que a igreja tem abençoado. É sexta-noite. Aí sábado é à noite também. Inclusive às 7 tem uma reunião com os pais dos adolescentes, com o pastor Marco. Uma reunião de começo de ano, você não pode perder. Aí às 8 já tem a reunião de oração. E sábado à noite nós vamos orar pelos filhos. Pelos estudos, pelo namoro, santificação, compromisso com o reino de Deus. E aí domingo de manhã e noite a gente encerra aqui com os cultos. Olha, uma noite de oração pode nos livrar de muitas noites de insônia. 5 minutos a mais de oração pode nos livrar de muitas horas de tribulações. Eu diria o mesmo, que uma semana de oração pode nos trazer muita paz frente a semanas de lutas intensas. Então é mais do que um convite, é um desafio para colocarmos em prática o que nós acabamos de ouvir. A oração é indispensável. E precisamos dela no nosso relacionamento com Deus. Por isso eu quero convidar você para a gente cantar a música que nós cantamos no início do culto, a primeira delas. A música chama Nossa Oração. Mas presta bem atenção no que essa música está dizendo, para que ela seja também a sua oração, para que ela seja a minha oração, ela seja a nossa oração. E coloquemos tudo isso diante do Senhor em piedade, dizendo: Deus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Ouve a nossa voz, socorre nas lutas que temos atravessado. Deus, eu quero fazer um propósito com o Senhor, de vir aqui durante essa semana e colocar a minha vida na Tua presença. Eu quero dobrar meus joelhos, eu quero orar com alguém, eu quero orar por alguém, eu quero que alguém ore por mim. Não perca esse grande presente disponível a nós, irmãos. Esse grande benefício chamado oração, ele está ao seu alcance. Ele está ao seu alcance. E ele pode fazer toda a diferença na nossa vida com Deus. E com o próximo também. Vamos ficar em pé? Vamos fazer dessa oração a nossa? Caminhar contigo sempre.
Amém. Que seja hoje e sempre, todos os dias da nossa vida, seja essa a nossa oração. Amém? Nós vamos orar, vamos receber a bênção. Quero desejar para vocês uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus, juntos aqui em oração, viu? Quero agradecer muito ao meu irmão, pastor Heitor Beranger, sua família, por estar aqui, filho da igreja, mais da casa do que qualquer outro visitante que poderíamos receber. Meu irmão, com muita alegria que nós acolhemos sua família aqui hoje, viu? Muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente. Quero também agradecer ao Massa pela presença. O Massa é da equipe ministerial do pastor Wilson e da Lilita, lá no Pará, no campo que nós visitamos na viagem missionária entre Ribeirinhos que fizemos em julho. Nós falamos aqui que tinha o Massa, um componente lá da equipe, né? E ele está aqui conosco. Vou pedir a ele para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida e pelo ministério dele. Ele é seminarista, está se preparando para o trabalho missionário entre Ribeirinhos, lá no Pará. Ele está aqui por uma razão muito importante também, é que o pastor Wilson com a Lilita estão vindo, e o Noah, né? Na verdade, o pastor Wilson já chegou aqui na região. A partir de amanhã estará aqui em Sorocaba. Durante este ano de 2016, o pastor Wilson, a Lilita, o Noah, estarão aqui em Sorocaba, morando aqui e servindo com a gente aqui na Igreja do Calvário, em 2016. É um ano de descanso, depois de 20 anos no campo entre Ribeirinhos. É um ano de levantar e visitar mantenedores. É um ano de tratamento de saúde, que eles estão precisando bastante, né? Desse cuidado físico e emocional. Então é um ano que eles estarão aqui. Durante o ano nós teremos o privilégio de ter a companhia deles. O Massa veio fazendo companhia na viagem, passará uns dias com a gente e volta para o Pará em breve. Então seja muito bem-vindo. Essa igreja o acolhe, tem orado por você. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério sempre. Tá bom? Vou chamar também o pastor Marcos e a Márcia para apresentar para vocês agora oficialmente, né, formalmente. Fica aqui, vamos orar por você. Tá pressa, irmão? Tá com fome? Não, então aguenta aí, fica firme. Pastor Marcos, gente, desde a última terça-feira, também já tem servido a igreja como o novo pastor aqui da nossa equipe ministerial. O pastor Marcos veio de Americana, da igreja presbiteriana Ebenezer, onde foi pastor há 11 anos na mesma igreja lá. Nós trabalhamos juntos lá, nesta igreja. E era uma congregação na época. E esse irmão aceitou o desafio de trabalhar pela organização da congregação em igreja. E esta congregação foi organizada em igreja no ano retrasado, 2014. E agora ele aceitou o convite do nosso conselho para vir trabalhar com a gente a partir deste ano, como pastor auxiliar aqui na Igreja do Calvário, nos ajudando nas demandas pastorais da igreja, junto comigo e junto com o pastor Marco. Então, orem por ele, a Márcia, sua esposa, tem os seus 3 filhos, o Felipe tem 11 anos, o André tem 9 anos e o Caio tem 7 anos. Um trio de ferro, né? Eles estão na casa dos avós, nas férias, mas em breve chegarão também aqui em Sorocaba. E da mesma forma como os irmãos nos acolheram tão bem, com tanto carinho, a mim, o Marco, nós pedimos que o receba também, a sua família, como pastor, como aquele que vai cuidar também da vida espiritual aqui desse rebanho. Tá bom? Obrigado, sejam muito bem-vindos e que Deus dê um ministério frutífero para vocês aqui. Como disse hoje de manhã, em nome da nossa família, eu agradeço imensamente ao pastor Arthur, ao conselho desta igreja, o privilégio de poder servir a Jesus, servindo a você. É uma honra, como o pastor Arthur disse, fiquei 11 anos em Americana e espero ficar uns 22 aqui. Uns 22 tá bom. Mas eu só saio daqui se o pai mandar e se vocês me mandarem embora, certo? Temos casa aqui, estamos morando aqui com muita alegria, conhecendo essa cidade amada. E vocês, viu? Me impressionaram bastante do que eu já pude abraçar, os que eu abracei, os que eu conheci. Realmente o nosso coração está muito alegre. Eu e Márcia estamos muito felizes de servir vocês. Deus abençoe. Vitória para todos nós. É fácil, gente. Quando for compartilhar bênçãos, é comigo. Tá bom? A minha parte na equipe pastoral, quando você tiver motivo de gratidão, de louvor,
Quando for tribulação, dê a mão para aquele que está ao seu lado mais uma vez. Vamos orar por esses servos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças porque chegamos ao final deste culto com um sentimento de gratidão nos nossos corações. Pela tua presença aqui, por termos ouvido a tua voz, por esse ambiente de adoração, de oração, pelo teu povo aqui reunido. Muito obrigado, Pai. Pedimos que a tua bênção permaneça sobre a tua igreja durante essa semana, que seja uma semana de paz, de livramentos, de alegrias, de experiências de oração, de experiências de respostas de oração também. Ó Deus, abençoe-nos nessa semana que iniciamos agora, para que seja uma semana de aprofundarmos os nossos relacionamentos em tua presença, uns com os outros e sobretudo com o Senhor. Ó Pai, abençoe com paz o teu povo, nos direcionando em todas as coisas, ó Deus. Que a oração não seja na nossa vida o último recurso, mas seja o único recurso. Ó Deus, abençoe grandemente os teus servos que aqui estão. Abençoe, Pai, e sustente a vida e o ministério do Márcio, Pai. Os seus estudos no seminário, o seu preparo para o campo. Em nome de Jesus, sustenta o teu servo com a tua graça. E dê a ele, Senhor, a bênção de experimentar maravilhas, ó Deus, frutos, bênçãos, vendo ribeirinhos, vendo as pessoas se entregando ao amor do Senhor, ao Evangelho de Cristo. Que o Senhor o fortaleça e o sustente com o teu poder, sustente o pastor Wilson, a viagem que a Lelita fará. Põe a tua mão sobre esta família, Pai. Te damos graças pela vida do pastor Marcos, da Márcia, dos seus filhos. Muito obrigado, Pai, pela presença deles aqui entre nós. Guarda, sustenta, usa, faz deles instrumentos em tuas mãos. Que ele seja, ó Deus, um pastor segundo o teu coração, Pai. Que pastoreie o rebanho do Senhor neste lugar, com discernimento e com amor, mas que também, ó Deus, encontre aqui um rebanho pastoreável, amável, aberto para o cuidado pastoral. Ó Deus, que em nome de Jesus sejamos amplamente abençoados por Ti no trabalho pastoral desta igreja e que o nome do Senhor aqui seja sempre glorificado e reconhecido. Ó Deus, nos abençoe e nos despeça com a Tua bênção. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar mais um minutinho? Quero convidar o Martins para vir aqui à frente. Eu peço mais 2 minutos da sua atenção antes de nós nos despedirmos. Enquanto o Martins aqui se aproxima, quero lembrá-los que nós temos a cantina missionária acontecendo normalmente hoje. Aqueles salgados deliciosos que dão para a gente a oportunidade de um tempo de comunhão. E também todo o recurso levantado pela cantina é investido na obra missionária. Então você é convidado para participar com a gente. E também, queridos, lembrá-lo que lá no site da igreja, www.ipcalvario.org.br, tem uma janelinha lá chamada Agenda. Quando você clica ali, você tem acesso a toda a agenda atualizada dos eventos da igreja para o ano todo. E aí você vai notar que todo mês, que tem 5º domingo, nós teremos um almoço de comunhão aqui na igreja. Logo após o culto da manhã e a escola discipuladora. E olha só, começamos o ano bem. Não é que janeiro tem 5º domingo? Toca, a gente tem que fazer o almoço já no primeiro mês. Então é um almoço de comunhão. Todo almoço do 5º domingo é comunhão. Ah, vai levantar verba para quê? Uma oferta para chácara, para missões? Não. Para isso nós teremos outros momentos. O do 5º domingo é o da comunhão das famílias. Tá bom? Agora, como nós temos um espaço limitado, em termos de número de pessoas, é preciso que você confirme a sua presença o mais rápido possível. E cada 5º domingo será um ministério da igreja que vai cuidar do almoço para a gente. E nós vamos começar com os homens. Que começa com quem cozinha melhor e depois vai... Não é? Então os homens vão começar. Homens de honra. O ministério Homens de Honra é responsável pelo nosso primeiro almoço. Então aqui no salão de convivência, você vai procurar... Acho que o Daniel está lá já, né? Você vai procurar o Daniel. Daniel, eu quero participar do almoço. Põe meu nome aí. R$20, gente. Almoço bom, estrogonofe de carne, sobremesa, refri, tudo incluso já. Tem um prato também
E traduzindo aqui, é um filé de frango com molho de cenoura, que diz que é um negócio de louco. É um prato holandês. Aí os caras colocam o nome holandês aqui para eu ler na igreja. Tem 7 palavras o nome do prato em holandês. E eles esperam que eu leia aqui no púlpito o nome do prato. Então, traduzindo, é um filé de frango ao molho de cenoura. Ficou mais fácil, né? Né, Martins? Você que é um holandês nato. Então, gente, ó, dia 31, almoço delicioso. Já confirmei minha presença de manhã. Não perde, porque vai ser muito bom. Olha, escute o que o Martins tem para dizer para você, que é importante. Graça e paz, irmãos. Eu quero falar sobre a escola discipuladora, né? Nós, durante esse mês de janeiro, a gente está tendo aulas de adultos e de adolescentes e jovens. Foi uma bênção já hoje pela manhã, né? Muita gente participando, foi muito gostoso. E o que eu quero colocar é o seguinte: vocês receberam esse encarte também no boletim, onde tem todos os cursos, desde membresia até estudos mais aprofundados, né? Então nós estamos com a equipe aqui da escola discipuladora aqui no salão, fazendo as inscrições para 2016. Eu quero desafiá-los a participar da escola discipuladora de manhã. Desafio porque normalmente quem vem à noite não vem de manhã, né? Então eu quero ver vocês de manhã aqui. Pode dormir até um pouco mais tarde, vem na escola e depois vem no culto à noite. Fica aqui o meu desafio. Inclusive, várias pessoas têm me perguntado: pastor, eu quero me tornar membro da igreja, eu quero ser batizado, quero fazer minha profissão de fé. É o momento, viu, gente? Classe de membresia, volta em fevereiro e a sua participação é fundamental para que isso aconteça, tá bom? Boa semana, Deus te abençoe. Dê um abraço naqueles que estão à sua volta e nos vemos amanhã na semana de oração.